Estamos começando mais um Pod Contas, o podcast da EPCP. Para mais conteúdo sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes, nos acompanhe pelas redes sociais, no Instagram em @epcp.tcesp e no YouTube, no canal da Escola Paulista de Contas Públicas. Até lá! Olá, sejam bem-vindos ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP, vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós vamos falar sobre o planejamento das contratações públicas na fase preparatória de licitação, que inclusive foi um artigo publicado na última edição da revista Cadernos. O link para a revista completa e para o artigo completo estão na descrição, de autoria de Eloy de Castro Neto e Simone Zanotello de Oliveira. A Simone Zanotello é doutora em Direito Administrativo, advogada e consultora na área de contratações públicas. O Eloy, ele é pós-graduado em Administração, com MBA em Engenharia Logística e outro MBA em Contratos e Licitações. Simone, Eloy, muito obrigado por toparem conversar conosco. Eu que agradeço a oportunidade, né? Estamos à disposição aí realmente para poder falar um pouco aí do nosso artigo, dessa área de planejamento. Muito obrigado pela oportunidade, viu? Tá ótimo. O artigo bem legal, já tive a oportunidade de ler. Essa revista tá ótimo para quem se interessa aí por licitações e contratos. A gente fez uma edição especial aí, com muito conteúdo, né, focado principalmente na nova lei de licitações. Então, é um conteúdo muito rico para quem é da área de contratação, da área de controle. Então, estou sempre recomendando todo mundo a baixar aí a revista e dar uma olhada. E o artigo de vocês, né, que falou aí sobre o planejamento das contratações, que é um foco, né, muito forte dessa nova lei de licitações, né? E a gente sempre comenta aqui no tribunal como muitos problemas, eles vêm de um planejamento precário, né? Os problemas na gestão pública são devidos à falta de planejamento. Então, eu queria começar perguntando já uma coisa começar do início mesmo, né? Quais são as principais alterações introduzidas pela Lei 14.133, né, a nova lei de licitações, no que se refere a planejamento, especialmente ao planejamento, o plano anual de contratações, né, que é uma novidade aí da nova lei. Bom, vamos lá então, né? Vamos falar desse tema aí que é tão precioso para nós dentro da administração. Bom, a primeira fase aí do processo de licitação é realmente a fase preparatória. E ela obteve aí na nossa nova lei de licitações, na 14.133 de 2021, um status legal, sendo que a legislação ela evidenciou nela a devida preocupação com o planejamento. E como você disse, Maurício, as contratações públicas elas sempre foram objeto de críticas, embasadas principalmente pela falta de planejamento. Então, diante disso, a nova lei ela procurou trazer essas premissas do planejamento para um patamar para que seja realmente imprescindível para a fase interna do processo licitatório. Logo, esse planejamento é uma das etapas mais importantes desse processo, porque justamente que é por meio dele que a gente vai ter contratações mais eficientes. O planejamento é uma etapa determinante para o sucesso da licitação e a gente precisa fazer essa realização prévia de estudos para conduzir esse conhecimento de novas modelagens, novas metodologias que são ofertadas para o mercado, e com isso a gente tem uma melhor qualidade do gasto e uma gestão pública mais eficiente aí dos nossos recursos. A gente não pode se esquecer que as contratações governamentais elas têm um impacto muito grande na atividade econômica, em razão do volume de recursos que são envolvidos nessas contratações. E se elas forem feitas sem planejamento, isso vai ser muito desastroso. Essa fase preparatória ela tem que ter uma compatibilidade com o plano anual de contratações, caso ele tenha sido adotado aí pelo órgão ou pela entidade, conforme diretrizes que a própria legislação coloca. Então, a utilização aí de documentos que vão formalizar demandas dos órgãos e entidades, sempre para racionalizar as contratações, porque no plano você tem que realmente observar a realização das licitações e dos contratos, sempre garantindo esse alinhamento estratégico. Ele é um plano que vai ajudar também
para subsidiar outras peças orçamentárias, como a LDO, como o PPA, como a LOA. Então, acho que ele tem uma importância grande aí dentro desse contexto. E um ponto também que eu queria destacar é que a nova lei ela não obriga a ter esse plano anual de contratações, porque usa a expressão poderá, né, na forma de um regulamento, elaborar esse plano. Mas, na minha visão, né, não obstante esse plano realmente seja facultativo, a gente vê que a sua adoção pelos órgãos e entidades realmente vai se constituir numa prática recomendável, porque ele vai ter como objetivo ter contratações mais planejadas, mais eficientes, mais eficazes, sempre objetivando aí o melhor uso dos recursos públicos. Então, essa é a minha visão com relação a esse tópico. Muito bom, Simone. Obrigado aí pela essa introdução. É bem importante realmente sempre frisar essa relevância de um planejamento bem feito, né, o impacto que ele tem numa gestão pública de qualidade. E a gente vê que nessa hora de planejar tanto no plano geral de contratações, mas também uma contratação específica, surgem várias dificuldades, né? A gente sempre ouve também pontuações, né, de gestores das principais dificuldades. Uma delas vocês até colocam no artigo, vocês falam sobre a definição do objeto de contratação, né? Pode ser uma das fases mais difíceis, né? Inclusive, e especialmente, talvez, na elaboração do termo de referência, de projeto básico, projeto executivo, ou seja, quando você vai documentar porque às vezes até você sabe o que você quer, mas é difícil, às vezes, detalhar direitinho na documentação. Então, alguns gestores reportam esse tipo de dificuldade. Então, eu queria saber agora do Eloy, poder falar um pouco sobre como, então, como contornar também essas dificuldades, falar um pouco sobre elas, né, e também sobre como tentar contorná-las. Bom, Maurício, obrigado aí. Para efeito da definição de objeto, ela pode ser uma das fases mais delicadas do processo licitatório. Em algumas ocasiões, ela pode revestir uma grande complexidade, porque é preciso que a administração saiba exatamente o que ela quer. Não adianta a administração hoje precisar de algo sem saber a real necessidade de que aquilo vai ser utilizado, tá? O mercado ele tem muita coisa para oferecer. No entanto, o objeto ele tem que ser bem descrito para que não haja nenhuma restrição e nem fique muito amplo, né? Fique demasiadamente amplo para que possa existir ofertas que não venham de encontro com o interesse da administração. O objeto, a descrição do objeto, ela precisa ser muito bem definida por conta que nem sempre quem descreve o objeto é quem vai estar recebendo, efetuando o recebimento. Se você não tiver efetivamente um descritivo que vá de encontro com a necessidade, quem vai receber pode ser ludibriado pela descrição. Ou seja, o fornecedor ele pode achar algum tipo de brecha no que está sendo solicitado e ofertar, de repente, algo de qualidade ou de utilização inferior ou inadequada para a utilização na administração pública, né? Também deverá permitir a definição dos itens além daquilo que a administração pode estar querendo. Vamos supor, eu preciso de um item que o mercado tenha a oferecer dentro de um recurso financeiro aceitável. Mas o meu objeto ele deixa brecha para que venham oferecer algo maior, assim, tendo um custo demasiado e desnecessário para a administração pública. Então, o objeto ele precisa estar bem descrito, bem fechado e de acordo com a real utilização e necessidade da administração, né? E o termo de referência, ele é o documento indicado para a contratação de bens e serviços, né? Diferente do anteprojeto e do projeto básico e o executivo, utilizados conforme o caso, devem ser
destinados para as obras e serviços de engenharia. Ou seja, o termo de referência ele vem de encontro a quê? Somente a bens e serviços, tá? A gente tem muito problema na administração pública referente à entrega, exemplo de materiais, né? O fornecedor vem, ele entra na licitação, tem um termo de referência já descrito, e no ato da entrega, ele, muitas das vezes, não todos os fornecedores, claro, mas podem ocorrer condições que seja entregue algo diferente do ofertado. Isso é um problema onde somente com um bom termo de referência é possível detectar no ato da entrega. Do contrário, a administração pública ela pode estar recebendo algo que não vá de encontro com a necessidade. Muito bom, isso é algo que a gente tem que evitar ao máximo, né? A gente tem que escrever bem o objeto e também depois fiscalizar aquela execução do contratual, porque realmente se piscar, às vezes você acaba adquirindo algo que não é do melhor interesse da administração, né? E tem outros pontos que eu acho que tem um ponto até que foi bem debatido agora na época da pandemia, que foi a questão do pagamento antecipado, né? Muitos bens aí, serviços das empresas sempre estavam querendo pagamento antecipado, porque a demanda estava muito alta, tipo respirador, máscara, tudo que tem a ver lá com o combate à pandemia. Então, esse é um tema interessante, né? Porque, em geral, a administração não quer pagar antecipado, porque quer receber antes, verificar se está tudo certo, depois efetuar o pagamento. Então, esse é um tema já interessante per si, assim, desse que gera esse certo conflito, mas às vezes você só recebe se você paga antes, né, por exemplo. Então, então, justamente, em regra, não se permite o pagamento antecipado, mas há situações excepcionais em que a lei de licitações permite essa antecipação para aquisição de bens. Então, queria ouvir de vocês, então, uma consideração sobre esse ponto, especialmente Simone, o que você acha aí dessa questão da antecipação do pagamento? Bom, vamos lá. A nova lei, realmente, ela passou a tratar desse tema que é bastante delicado com relação aos pagamentos, à sua antecipação. Lá no artigo 175 da lei, fica claro que não vai ser permitido, né, a princípio, pagamentos antecipados, nem parcial, nem totalmente, mas ele abre uma exceção com relação a essa regra geral, no sentido de que seria possível antecipar pagamentos em algumas situações. Então, dá as premissas de que se essa compra proporcionar uma sensível economia de recursos para a administração, ou então se representar uma condição indispensável para a obtenção daquele bem ou daquela prestação de serviço, que foi bem o que a gente viu isso na época da pandemia, era a condição para você poder contratar. Então, essas condições elas vão ter que estar previamente justificadas aí no processo licitatório, tem que estar previstas para que realmente você possa trazer isso dentro da licitação, porque sem essas justificativas você não pode usar o Instituto do Pagamento Antecipado. E daí a administração ela vai precisar se cercar de algumas seguranças também por conta disso. Então, ela pode exigir a prestação de uma garantia adicional como uma condição para esse pagamento antecipado, porque aí, caso o objeto não seja executado, esse valor antecipado, ele vai ser devolvido. E aí, nesse contexto, embora a legislação disponha sobre a faculdade com relação a essa prestação de garantia adicional, como uma condição de pagamento, é nosso entendimento que é uma exigência que é um poder-dever também, porque é preciso trazer segurança para a administração nas suas transações. Ela não pode correr o risco de realmente fazer um pagamento antecipado e depois amargurar aí prejuízos por uma negociação mal sucedida. E isso também a gente viu bastante na pandemia, né? Alguns órgãos amargurando esses prejuízos, né? E além dessas disposições que a lei própria apresenta, a gente também tem outras medidas acautelatórias que a jurisprudência e a doutrina já apresentavam por ocasião da pandemia, que eu acho que vale a pena destacar. Por exemplo, comprovar a execução de parte ou de uma etapa inicial do objeto, para daí sim antecipar o remanescente,
ou então fazer com que haja acompanhamento, às vezes, da mercadoria em qualquer momento aí do transporte, por um representante da administração, para garantir, né, que isso vai acontecer, saber se a empresa existe, saber onde ela fica, fazer uma visita ou física ou virtual, para realmente ter um pouco mais de segurança para a administração. Enfim, acho que são medidas acautelatórias que podem ser importantes aí para reduzir o risco do inadimplemento contratual. E, por outro lado, né, nós temos que algumas dessas exigências, às vezes, elas afastam os licitantes, porque aí eles vão falar, se por tudo isso eu não quero vender. Mas a administração ela também precisa se garantir. Então, é preciso fazer uma compatibilização aí para que possa haver o atendimento do interesse público. Acho que vai nessa linha de raciocínio. Perfeito, perfeito. Realmente acho que é esse equilíbrio mesmo que deve se buscar, assim, uma negociação. Até a gente gravou outro episódio aqui sobre um artigo escrito para a revista Cadernos, e a gente falou muito disso, sobre negociação, como isso é importante, porque justamente às vezes você ser muito duro, tem que ser para um lado, tem que ser para um outro, às vezes dificulta, né, atingir algo que satisfaça as duas partes. Agora, quando você negocia, você gera alguma flexibilidade para tentar chegar nesse ponto de equilíbrio aí. Então, também é outro ponto, né, que a nova lei de licitações traz, um pouco mais forte, essa questão da negociação, e é interessante mesmo. Outro ponto que a nova lei de licitações traz, ela destaca as atribuições dos agentes públicos, né, o desempenho das atribuições relativas às licitações públicas. E queria saber como que a nova lei de licitações aborda a capacitação, né, desses atores aí, especialmente para quem vai desempenhar, né, essa questão da licitação, dos contratos, etc. Sim, muito legal, viu, Maurício, a respeito disso, porque a lei ela traz muito planejamento, muita elaboração, e é legal que agora ela traz também o quê? Conforme o artigo 7º, né, a gente pode verificar que exige-se que o agente seja preferencialmente o servidor efetivo, né, ou empregado público dos quadros permanentes da administração pública, ou que também tenham atribuições relacionadas à licitação e contratos e possuam formação compatível ou qualificação atestada por certificação profissional emitida por escola do governo. Ou seja, hoje ela afunila e ela busca, né, que sejam qualificados realmente. Não adianta a gente falar, exige-se planos, exige-se matriz, exige-se muita coisa e não se qualifica. Então, ela traz também a exemplo do artigo 18, que cita o estudo técnico preliminar, né? Exige-se o quê? Que sejam tomadas providências adotadas pela administração, inclusive a capacitação do servidor. Então, não simplesmente exige-se elaborações, mas também ela traz o quê? Uma exigência, né, quanto à capacitação, que é importante, né, que o servidor ele seja capacitado e esteja apto, não simplesmente exige-se uma rotina de trabalho, não, exige-se agora também, por meio da lei, a capacitação do servidor. Então, a gente também pode ver dentro da lei, seguindo, né, o questionamento, o que ela traz, o artigo 173, ele cita o seguinte: os tribunais de contas deverão, por meio de suas escolas de contas, promover eventos de capacitação para os servidores efetivos e empregados públicos designados para o desempenho das funções essenciais à execução da lei, incluindo os cursos presenciais e à distância, redes de aprendizagem, seminários e congressos sobre contratações públicas. Ou seja, a gente pode verificar a preocupação da legislação com a capacitação dos agentes que irão atuar nas diversas fases do processo licitatório. Isso é muito legal. Então, além da exigência, né, de todo um processo, também a exigência da capacitação. Perfeito, Eloy. Exatamente, essa é a importância da capacitação. Acho que a gente até comentou um pouco disso no início, né? Como
gestores têm dificuldade, eu acho que a capacitação é uma forma de mitigar essa dificuldade, né? Justamente aprendendo com pessoas mais experientes, né? Pessoas que têm mais vivência, e especialmente novos gestores, né? Muitas vezes uma pessoa designada para gerir aí um contrato, fiscalizar um contrato com pouca experiência ainda. Então, se pelo menos tiver um treinamento adequado antes, acho que dá mais confiança para a pessoa fazer um bom trabalho. E agora um outro ponto, acho que o Eloy até passou rapidamente, mencionou a palavra, que é a matriz de risco, que também é algo que a gente vai abordar aqui, que é justamente, Simone, queria saber qual o papel da matriz de risco e como a nova lei de licitações impactou a sua utilização nas contratações públicas, né? Porque a gente quer saber aqui, né? Acho que muitos dos nossos ouvintes também, quais são os principais fatores que o administrador público deve levar em conta no momento de elaborar uma matriz de risco. Bom, vamos lá. A lei de licitações também veio tratar um pouco essa novidade, né, do que a gente já tinha na lei das estatais, na lei das parcerias público-privadas, no RDC, e ela trouxe lá um artigo, né, no artigo 22, prevendo aí que o edital realmente pode contemplar uma matriz de alocação de riscos entre contratante e contratado. Então, a princípio, a gente verifica que a matriz é uma faculdade, né, na maioria das contratações aí que são realizadas pela administração. Ela entra como vamos dizer assim, uma obrigatoriedade somente nas contratações de grande vulto, aquelas acima de 200 milhões de reais, que já está até atualizado um pouco esse valor, e também naquelas contratações que são adotados os regimes de contratação integrada e semi-integrada. Então, nesses casos seria obrigatório e nas outras seria uma faculdade. Mas a gente vai verificar que até essa faculdade também, em alguns casos, ela vem a ser uma ação que a administração realmente deve colocar, principalmente em contratos que têm mais complexidade. E nessa matriz, você tem o cálculo do valor estimado da contratação, que vai considerar realmente essa taxa de risco, que vai ser compatível com esse objeto, e com os riscos que vão ser atribuídos efetivamente aí ao contratado, de acordo com a metodologia que a administração vai colocar. Lá no artigo 6º da lei, quando ela faz as definições, a matriz ela é colocada como uma cláusula contratual, então que vai se definir riscos e responsabilidades entre as partes, e isso vai ser fundamental para caracterizar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, realmente em termos aí de ônus financeiros decorrentes de eventos supervenientes. Essa matriz ela tem que promover essa alocação, vamos dizer assim, eficiente de riscos do contrato, com a responsabilidade de cada parte, e bem como prever mecanismos que afastem o sinistro ou mitiguem seus efeitos, tudo isso durante a execução contratual. E aí, necessariamente, quando você faz essa alocação, é importante verificar quem tem mais capacidade, né, de mitigar riscos, de afastar riscos, justamente para que a alocação seja mais efetiva, né? Quando a gente fala, inclusive, de contratação integrada e semi-integrada, esses riscos decorrentes de fatos supervenientes, elas vão estar, inclusive, associados à escolha da solução do projeto básico pelo contratado. Então, isso vai ser até uma responsabilidade dele aí dentro da matriz de risco. Então, ele é um documento que vai ter estipulação de que riscos vão ser assumidos pelo setor público, quais vão ser assumidos aí pela empresa, pelo setor privado e até mesmo aqueles que poderão eventualmente ser compartilhados, porque a matriz ela permite também um compartilhamento de riscos, levando-se em conta a capacidade de cada um, que cada um, na verdade, possui para melhor gerenciar esses riscos. Há uma ressalva só com relação a riscos que podem ser cobertos por seguradoras, que nesse caso, preferencialmente, eles devem ser do contratado, que aí ele também vai colocar na proposta, e isso vai ser precificado para a administração, mas é uma política já mais sedimentada no mercado de alocação de riscos. E, como eu disse, ela é importante, porque define, quando você aloca o risco, você define o valor estimado e você, ao mesmo tempo, define também o famoso, né, equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, que vai fazer com que aquilo fique sedimentado e
fique observado aí durante a execução contratual. A administração tem que avaliar os riscos pertinentes aí sempre à licitação e à execução para que isso possa constar das decisões que vai tomar. E aí a lei coloca justamente que sempre daí que atendidas as condições do contrato e atendido que está na matriz de alocação de riscos, está considerado mantido aí o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, não sendo cabíveis os famosos pedidos de reequilíbrio econômico-financeiro que tiveram relação com aqueles riscos que foram assumidos, exceto realmente se forem outros riscos, né, que fogem àquilo que foi estipulado, como muitas vezes pedidos até da própria administração para alterar unilateralmente um contrato, ou se houve algum outro fato superveniente que não foi previsto lá dentro da matriz, que vai ter uma atuação direta, e aí você discute. Mas feita a matriz, você já consegue solucionar uma série de ocorrências que hoje muitas vezes são questionadas em sede de equilíbrio econômico-financeiro e que poderão ser tratadas e já dispostas para execução contratual. Então, eu entendo que a matriz é uma questão eficiente realmente e que não deve só ficar para esses que a lei põe como obrigatório, não. Para as contratações um pouco mais complexas, com mais risco, que envolvam mão de obra, entendo que é uma ferramenta muito importante essa matriz. Com certeza, Simone, acho que a matriz de risco é realmente muito importante, acho que pode evitar muitos problemas, né? Porque realmente a gente sabe aí que tem vezes que alguém pode ganhar uma licitação e já pedir alguma coisa, assim, logo em cima da hora, assim, você fica como assim? Então, é claro que existem, né, fatos supervenientes, é claro que existem fatos extremos, aí acabamos de passar pela pandemia, então existem contingências, né? Mas também nem tudo é contingência ou nem tudo é totalmente imprevisível, né? Então acho que por isso que realmente a importância do planejamento. E dá para se planejar até para coisas um pouco... dá para se planejar até para o acaso, de certa forma, né? Porque a gente sabe que a gente não sabe às vezes o que vai acontecer, mas a gente sabe que pode acontecer alguma coisa, então dá para se precaver de qualquer forma. Então, A gente brinca que até o imprevisível é previsível na alocação de riscos. Muito bom, Simone, muito bom. É isso aí. Então, acho que essa foi até uma ótima frase para a gente encerrar aqui. Quero agradecer a presença de vocês hoje, Simone, Eloy. Muito, muito boa esse papo. Como eu disse, eu acho que a gente está ainda começando a debater essa nova lei de licitações do ponto de vista assim, mais técnico, mais acadêmico. Ela meio que acabou de chegar, né? E ainda estamos naquela fase de transição. Então, tem muita gente aí que ainda só está usando a 8666, né? Então, meio que parece que está deixando para o 45 do segundo tempo para começar a ver a 14133. Eu acho que a gente pode, pelo menos desse ponto de vista acadêmico, aí já começar a debater, a falar sobre os pontos da lei, as novidades, e eu acho que foi bem esclarecedora essa conversa. Então, quero agradecer a vocês dois, muito obrigado pela presença. A gente que agradece a oportunidade mais uma vez, espero ter podido contribuir aí um pouco com as questões trazidas aí pela nova lei. Muito obrigado, a gente agradece e contamos aí com essa lei, com a aplicabilidade, para que a gente possa evoluir cada vez mais nos processos licitatórios com mais qualidade.